Fala pessoal, esse é o primeiro vídeo do quadro Segue o Fio. Nele eu vou trazer conteúdos interessantes que são postados lá no Twitter e para isso eu vou tentar ser o mais fiel possível ao texto original, mas vou colocar alguns comentários quando eu achar importante. Os créditos do autor estão no final do vídeo e eu espero que vocês gostem. O Nobel de Economia de 2022 foi dado a 3 economistas, o Ben Bernanke, Douglas Diamond e Philip Dybvig. As teorias que eles criaram explicam o impacto da falência de bancos numa crise financeira. Só que uma grande polêmica incomodou muita gente. Ben Bernanke é o mais conhecido entre os três. Ele foi presidente do Federal Reserve, que é o Banco Central americano, entre 2006 e 2014. O prêmio, contudo, não foi pela atuação dele nesse período. Na verdade, Ben Bernanke ganhou o Nobel por sua pesquisa sobre a Grande Depressão de 1930. Ben nasceu no estado da Geórgia. Ele sempre se interessou por números e até aprendeu cálculo por conta própria no ensino médio. E se você acha matemática difícil quando ela sai dos números e entra nas letras, imagina quando você começa a colocar derivadas e integrais. É muito mais difícil e é como se você adicionasse, o alfabeto grego inteiro na jogada. Quando chegou a hora de entrar na faculdade, como era de se esperar, Ben praticamente gabaritou o SAT, que é uma espécie de Enem americano. Você lembra que eu fiz essa prova uma vez? Foi muito bom. Eu acho que dá um vídeo, falar um pouco sobre isso, a experiência e tal. Vou pensar nisso. Ben tirou 1.590 de 1.600. Com essa nota, ele conseguiu uma vaga na tão concorrida e sonhada Universidade de Harvard. 8 anos depois, Ben estava formado e com um diploma de PhD no MIT em suas mãos. Sua primeira conexão com políticas monetárias foi lendo Milton Friedman, que foi um outro ganhador do Prêmio Nobel de Economia de 1976. De 1979 até 2002, Ben deu aula na Universidade de Stanford, na Universidade de Nova York e em Princeton. Foi só então que ele começou a trabalhar no Federal Reserve e 4 anos depois, em 2006, ele iniciou oficialmente o cargo de presidente do Banco Central americano. Ben produziu diversos papers com grande enfoque em macro. Nas palavras dele, entender a Grande Depressão é o santo graal da macroeconomia. Os 13 papers que ele escreveu e que fizeram ele receber o Prêmio Nobel foram escritos entre 1980 e 2000. Mas o paper principal que levou ele a ganhar mesmo o Prêmio Nobel, em especial, foi escrito em 1983. E é esse, com o título Efeitos não monetários da crise financeira na propagação da Grande Depressão. Eu li esse paper ontem, que é este aqui, e eu vou deixar o link dele na descrição para quem tiver interesse. Basicamente, ele estuda o período de 1930 a 1933 e mede o impacto dos fatores não monetários, como por exemplo os depósitos de bancos que estão em falência e o passivo de empresas comerciais também em falência. Ele atesta que com o aumento do custo da intermediação do crédito, os bancos selecionavam melhor para quem que eles iam emprestar o dinheiro e também preferiam a liquidez, o que fez com que muitas empresas, principalmente as menores, sofressem muito com a falta de capital de giro. E esse efeito propagava ainda mais os efeitos da crise financeira. E isso durou ainda por alguns anos depois de 1930. Em um dos trechos, ele comenta que os bancos tinham temor de boatos. O motivo é que quando surgiam boatos de que os bancos estavam prestes a falir, as pessoas corriam para os bancos para sacar o dinheiro enquanto era tempo, com medo de que esse boato fosse verdadeiro. É o que nós chamamos de corrida bancária. Os bancos comerciais ganham dinheiro ao pegar o dinheiro que foi guardado lá e emprestar para outras pessoas. E a chance de todo mundo sacar o dinheiro simultaneamente é mínima, para não dizer que é nula. Quando o banco empresta dinheiro, ele cria moeda com o multiplicador bancário. Esse também é um assunto para outro vídeo. Por isso, é raro que os bancos tenham a grana suficiente para pagar todo mundo ao mesmo tempo em caso de uma corrida bancária. Numa corrida bancária, o boato leva à histeria e a saques em massa. E os saques, por sua vez, fazem com que mesmo os bancos mais saudáveis venham à falência. É aquela velha história da profecia autorrealizável. O boato gera o fato. Na tentativa de conter o furor, o governo, durante a Grande Depressão, decretou até um feriado bancário forçado. Porque quando os bancos estavam fechados, as pessoas
logicamente não conseguiam sacar dinheiro. A conclusão que Ben chegou foi que certos bancos não deveriam ter quebrado, na verdade, eles deveriam ter sido salvos pelo Fed. Ele até cita no seu paper. O resultado disso foi que o comportamento do sistema bancário inteiro foi afetado, e não apenas os bancos que cometeram os erros. Aqui, vale mencionar que os bancos em geral são muito interligados. Por exemplo, eles pegam empréstimos uns com os outros, e é para isso que serve o CDI, inclusive. Eles investem uns nos outros, né? E além disso, quando uma pessoa pega um empréstimo no banco A e compra um carro, por exemplo, o vendedor deposita o dinheiro no banco B e esse dinheiro é novamente emprestado e depositado no banco C, e assim sucessivamente. Você consegue enxergar o problema? Se a última pessoa na ponta ficar inadimplente, toda a cadeia entra em colapso. E é por isso que os bancos precisam cuidar muito de perto da inadimplência. Esse é um dos motivos de eles cobrarem taxas tão altas, que é para compensar por aquelas pessoas que não vão conseguir pagar os empréstimos. Sim, meus amigos, você paga mais caro no empréstimo porque precisa pagar também por aquela pessoa que não pagou. E então, quando um banco entra em falência, ele tem contas de vários outros bancos. E por esse motivo, o impacto ele acontece em escala. Voltando ao Ben, a grande polêmica do prêmio veio da incapacidade, vamos dizer assim, de ele conseguir prever a crise de 2008, quando ele era presidente do Federal Reserve, né, do Banco Central americano. Naquela época, ele foi até confrontado diversas vezes com questionamentos sobre a bolha no mercado imobiliário, e ele negava sempre essa possibilidade. É claro que mais de 10 anos depois da crise, é fácil, né, a gente olhar para trás e falar que era previsível, mas naquela época foi tudo muito sem precedentes. Os preços, por exemplo, das hipotecas nunca haviam caído tão abruptamente. Inclusive, olha como que está hoje. O topo dos preços em meados de 2007, né, era de 370 e atingiu 617 esse ano e continua crescendo. Hoje em dia, em retrospectiva, a gente sabe que Ben estava errado. A crise de 2008 foi a maior desde a Grande Depressão, que era a que ele estudava. Só que desta vez, Ben estava decidido a não cometer os mesmos erros que foram cometidos na Grande Depressão. A sua crítica era enfática. Há um custo muito alto em deixar os bancos falirem livremente, que pode levar a crise a se aprofundar ainda mais. Para não cometer esse erro, foi aprovado um pacote de 700 bilhões de dólares para salvar os bancos. O preço, contudo, foi muito alto. A dívida americana em relação ao PIB aumentou absurdamente, de 62% em 2007 para 90% em 2009. A década de juros baixos e liquidez abundante agora começa a mostrar seus efeitos. A inflação, que desde 1980 não era um problema, voltou a entrar no dicionário dos americanos. Até o Michael Burry, o protagonista de A Grande Aposta, imediatamente comentou no seu Twitter ao ficar sabendo do prêmio. Ele disse: Bernanke ganhou o Prêmio Nobel de Economia. Isso não é uma pegadinha. Burry foi um dos poucos que conseguiram realmente enxergar a vinda da crise e acertou o time quase que perfeitamente. Se você ainda não viu o filme, eu recomendo muito. Steve Forbes, uma das maiores autoridades do mundo financeiro, também sentou a lenha no prêmio Nobel que foi dado para o Bernanke. Ele disse: é como se tivessem premiado a má performance. Em 2014, Bernanke falou sobre a principal e inovadora ferramenta usada por ele para conter a crise, o Quantitative Easing. Nela, o Banco Central compra títulos do governo. Com isso, o preço desses títulos sobem e os juros caem. Essa provavelmente é a maior façanha de Bernanke. Na época, um monte de economistas se juntaram e chegaram a assinar uma carta pedindo para o presidente não colocar o quantitative easing em prática, porque iria causar inflação. Estudos ainda diziam que, na teoria, o quantitative easing não iria funcionar com os juros baixos. Bernanke provou que todos eles estavam errados e até falou uma frase muito curiosa naquela época. Ele disse: o problema do quantitative easing ou da flexibilização é que ela funciona na prática, mas não funciona na teoria. Well, the problem with QE is it works in practice, but it doesn't work in theory. That's Right. É importante lembrar que o Prêmio Nobel ele é dado pelas pesquisas e não pela prática. E o ponto é, as pesquisas do Ben foram certamente muito bem aproveitadas. Já o julgamento sobre a atuação do Ben
ele vai ficar por conta de vocês. Esse fio é do Leandro Siqueira e o link dele vai estar na descrição do vídeo. E se você gostou desse conteúdo, eu quero te convidar a se inscrever no canal e ativar o sininho. Me siga também nas redes sociais, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. E é isso, pessoal. Até a próxima quarta.